Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Tiba. Hoje eu vou estar falando sobre duas provas do curso de auxiliar de enfermagem. Uma delas é uma prova que você provavelmente vai ter que fazer se você não é fluente da língua alemã. É uma prova para eles verem seu nível de alemão, se você vai ter capacidade de acompanhar o curso. E a outra prova é a prova final teórica do curso de auxiliar de enfermagem. Então, se você quer saber sobre essas provas, assiste aqui o vídeo. Então, vou começar falando sobre a prova de alemão, para ver se você vai ser habilitado para fazer o curso de auxiliar de enfermagem. No meu vídeo anterior sobre o curso de auxiliar de enfermagem, eu falei bem vagamente sobre essa prova. Eu já tinha feito há um tempo, não me recordava direito, mas agora teve uma amiga minha que fez essa prova há um mês e ela estava com tudo muito fresco na cabeça para me contar. Então eu vou estar aqui contando para vocês como foi a prova dela. Começou pela parte da audição. A aplicadora da prova colocou um áudio descrevendo a situação de um paciente. Por exemplo, o paciente fulano de tal está com a pressão arterial de tanto por tanto, se encontra no estado febril, com a temperatura corporal de tanto. Então foi assim, tinham números e aí tinham 3 opções e ela tinha que marcar a opção correta. A segunda questão também foi um áudio, mas dessa vez era um diálogo entre dois moradores do asilo e você tinha que entender o diálogo e também marcar a opção correta. Por exemplo, um falava para o outro: hoje eu acordei triste por tal motivo, e aí o outro falava: hoje eu não comi nada, estava enjoado, sem apetite. E assim, era interpretar, não, desculpa, entender o diálogo e marcar a opção correta. A terceira questão era um texto de uma senhora que estava no asilo e ela contava a vida toda dela, desde a infância até o momento de agora, quando ela está no asilo. E daí tinha um texto e depois tinham 2 lacunas e você tinha que linkar a resposta correta, né? Ela com a A com a B. Por exemplo, a senhora fulana de tal, o momento mais triste da vida dessa senhora foi quando? Aí, opção A, quando a filha dela foi internada. Opção B, quando a filha dela faleceu. Opção C, quando a filha dela sofreu um acidente. Então, normalmente eles vão usar aí sinônimos, né? E você tem que saber outras maneiras de falar aquela palavra. Daí a quarta questão era uma questão mais gramatical, era de preencher a lacuna, mas tinha opções também, por exemplo, ich freue mich, dich. Então tinha aquele espaço e aí tinha opções, por exemplo, von, auf ou über. E aí, nesse caso seria o auf, então você marcava ali o auf, ich freue mich auf dich. E a última questão, ela tinha que fazer um texto falando sobre ela, se ela tinha filhos, porque ela tinha vindo para a Suíça, se ela tinha família aqui, qual era o plano, quais eram os planos dela, e foi isso. A prova foi assim. Então, assim, não é uma prova difícil, né? Claro que você tem que saber ali um alemão, é mais para o nível B1. Mas é uma prova tranquila e agora você já sabe assim mais ou menos como é a prova, então não tenha muito medo, vai na fé que vai dar certo. Agora vamos falar sobre a prova final teórica do curso de auxiliar de enfermagem. Como funciona? No decorrer do curso vão ser dados vários temas, vários, não sei quantos. Daí na prova final vão cair por volta de 8 temas. Na minha foram 8 temas, mas assim, eu considero como se tivessem sido mais, porque tem temas que eles são divididos por parte. Por exemplo, demência, tem demência parte 1, parte 2. Comunicação tem parte 1, 2 e 3. E tem outros temas que só tem uma parte, né? Tipo, não é dividido por parte, é um só, um módulo só. E esses são bem mais curtos. Agora, esses que tem que dividir em
3 partes são muito maiores. Então, assim, é muito mais conteúdo do que um tema que é de um módulo só. Mas, enfim, né? 8 temas. A prova não é difícil mesmo. O problema é o tempo, né? Quando eu fiz, eles davam os temas que iam cair na prova por volta de 15 dias antes. E isso é muito pouco tempo. Então, a dica que eu dou, sério, de verdade, é o seguinte, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é o livro. E você vai ler ele quase inteiro, né? As folhas amarelas são os exercícios preparatórios para a prova. Então, deixa eu mostrar aqui. E o que acontece? Esses exercícios preparatórios para a prova, as questões que vão cair na prova são essas. São talvez um pouco diferentes, reformuladas, mas são basicamente as mesmas questões do exercício. E daí, deixa eu mostrar mais exercícios amarelos. O que eu posso dar como dica que eu acho muito importante é o seguinte: quando eles dão o tema da prova por volta de 15 dias antes da prova, para mim, por exemplo, caíram temas que ainda nem tinham sido dados em sala de aula. E eu perdi tempo porque eu tive que fazer esses exercícios ainda. Tipo, por exemplo, faltam 15 dias para a prova e me deram 8 temas. Desses 8 temas, 3 ainda não tinham sido dados em sala de aula, então eu não tinha feito os exercícios das folhas amarelas ainda. Então, assim, só tinha 15 dias. Desses 15 dias eu ainda tive que tirar um tempo para fazer os exercícios. Então a minha dica é: tenha todas as folhas amarelas já prontas. Não sei se no seu caso vai ser amarelo, mas enfim, os exercícios, né, de preparação para a prova, façam eles antes de você receber os temas da prova, porque isso vai fazer com que você tenha mais tempo para estudar para a prova. Quando te derem o tema, você não precisa estar indo ainda lá, tipo, atrás de fazer o exercício, entendeu? E daí, filho, aprender ou decorar, não sei qual sistema que você vai usar, essas respostas das folhas amarelas, e na prova vai cair assim, essas questões reformuladas, não exatamente como foram aqui, mas as perguntas vão ser basicamente as mesmas. Aí eu coloquei aqui na tela o cabeçalho da prova para vocês entenderem como ela funciona. Primeiro ele fala aqui para vocês marcarem as opções corretas, e depois fala que a cada opção falsa que você marcar, você perde meio ponto. Porque, por exemplo, digamos que ele faça uma pergunta: quais são os sintomas da doença tal? E aí lá tem 5 opções de resposta. E você para ter mais chance de acertar, você vai e marca 4. Ou seja, se você marcou 4 e 2 forem corretas e 2 que você marcou tão erradas, na verdade você não fez ponto nenhum, porque as opções falsas que você marcou vai anular as opções corretas que você marcou. E aqui no terceiro ponto ele fala que se você marcar todas as opções, pode fazer isso, né? Então vou marcar todas que aí pelo menos o meu acerta. Se você marcar todas as opções, eles vão anular a questão. Se você faz a partir de 35 pontos, então você passou, tá aprovado. E a quantidade máxima de pontos é de 50,5. Pelo menos foi assim na minha prova, né? Então, é assim a prova. Assim, tem perguntas de completar a lacuna, tem muitas de escrever, tem muitas também de marcar um xizinho. Mas é isso, como eu falei, não é difícil, é só estudar bem essas folhinhas que são a preparação para a prova.
Então, gente, eu desejo para vocês boa prova. E também, se você não passa, você pode repetir, viu? Mas vocês vão passar. Mas só pra, assim, não ficarem tão nervosos, pode repetir. Vão ser dados novos temas e um novo prazo para você estudar. E se esse vídeo ajudou você, se essas informações foram úteis, deixa o like. E se tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem no Instagram. E me segue aqui no canal para mais vídeos sobre o assunto. Tchau, até a próxima!